Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Tales, tá? Então, para a gente iniciar aqui a explicação do Teorema de Tales, eu vou iniciar explicando dois conceitozinhos muito importantes. O primeiro conceito é o conceito de razão. Veja essa situação aqui, ó. Em certa receita de bolo, para cada 2 xícaras de farinha são utilizados 3 ovos. Então, nessa situação aí é que a gente tem uma razão. Se vai fazer o bolo, a cada 2 xícaras de farinhas vai ser utilizado 3 ovos. Então, a razão entre a quantidade de farinha e a de ovos é 2 dividido para 3. Ou podemos escrever dessa forma aqui, ó, 2 para 3, certo? 2 terços e no caso de razão a gente vai ler 2 para 3. Formou essa razão aí, 2 terços, ou seja, 2 xícaras de farinha a cada 3 ovos, certinho? Agora vamos supor que ele quisesse aumentar, quisesse fazer um bolo maior. E ao invés de utilizar 2 xícaras de farinha, quisessem utilizar 4. Se ele dobrasse a quantidade de xícaras de farinha, ao invés de ser 2, serem 4. Quantos ovos seriam necessários? A resposta é óbvia, né? Seria também o dobro, que seria, no caso, 6. Então, se utilizar 4 xícaras de farinha, você vai utilizar 6 ovos. E essa razão ela é a mesma coisa que 2 terços. Ela representa a mesma situação, ela representa a mesma receita. E nesse caso a gente tem um conceito de proporção. Tanto faz eu escrever 2 para 3, como escrever 4 para 6. Essas razões elas são equivalentes, tá? E nessa situação a gente vai ter uma proporção, certo? No caso, o que é que vai ser uma proporção? Vai ser uma igualdade de razões. E a proporção ela vai possuir uma propriedade fundamental que a gente vai utilizar na resolução dos probleminhas com o Teorema de Tales, que é a seguinte, ó. Se eu multiplicar assim, ó, em diagonal, 2 vezes 6, o resultado é 12. E se eu multiplicar outra diagonal aqui, ó, 3 vezes 4, o resultado também é 12. Isso vai acontecer em toda proporção. Se eu multiplicar os termos aqui cruzado, a gente fala meios pelos extremos. Ou xuxinha, como alguns professores falam. Se a gente fizer aqui, ó, xuxinha, multiplicar cruzado assim, os resultados sempre vão dar iguais. Certinho? E basicamente o Teorema de Tales vai se resolver por esse teoremazinho aí da proporção, que quando a gente multiplica os termos cruzados, o resultado é igual. Então vamos aqui para outro conceitozinho, de retas paralelas cortadas por transversais. O que são retas paralelas? São retas que não se tocam. Exemplo, eu tenho essa reta aqui que eu vou chamar de reta A, tem essa outra reta aqui que eu vou chamar de reta B. E uma terceira reta que eu vou chamar de reta C. Perceba que essas retas aqui, ó, a reta A não toca na reta B, a reta B não toca na reta C e a reta A também não toca na reta C. Então, nessa situação, a gente tem que essas retas aqui elas são paralelas, certo? Reta A não vai tocar na reta B, mesmo que eu prolongue aqui os segmentos da reta B e o da reta A, eles não vão se tocar. Certinho? A mesma coisa que vai acontecer a reta B com a reta C. Se eu prolongar o segmento aqui da reta B, prolongar também o segmento da reta C, a gente percebe que essas retas elas não vão se tocar. Então, nessa situação, o que é que a gente tem? A gente tem retas paralelas. Certinho? E o que são as transversais? Se eu tiver uma reta aqui, ó, que corte essas retas paralelas, essa reta é chamada de transversal. Veja aqui, ó. Mas se eu fizesse essa reta U, ela está cortando essas três retas que são paralelas, A, B e C. Então, nesse caso, a reta U é uma reta transversal. A mesma coisa se eu tivesse outra reta aqui, ó, uma reta V. Essa reta V também é uma reta transversal, certo? Então, retas paralelas são retas que não se tocam. A reta A não toca na reta B, a reta B não toca na reta C, então elas são paralelas. Já a reta U e a reta V, como ele corta as paralelas, é chamada de transversais. Professor, a reta U e a reta V são paralelas entre si?
Não. Perceba que se eu prolongasse aqui, ó, a reta V, eu aumentasse ela aqui e aumentasse também a reta V, você tem uma ideia que vai chegar a um determinado ponto que elas vão se tocar. Então, nesse caso, essas retas não são paralelas, elas são retas concorrentes, tá? E no caso, como elas cortam as paralelas, elas são chamadas de retas transversais, certinho? Então, aqui, pessoal, no Teorema de Tales, certinho? Se a gente tiver essa situação de retas paralelas cortadas por transversais, então a gente vai poder aplicar o Teorema de Tales, que diz o seguinte: se a gente tem um feixe de retas paralelas e essas retas estão cortadas por transversais, os segmentos vão ser proporcionais. Como assim, professor? Vamos supor que esse segmento que eu tenho aqui, ó, o segmento de A até o ponto B, eu chamo ele de X. O segmento do ponto B até o ponto C, eu chamo de Y. O segmento do ponto D até o ponto E, eu chamo de W. E o segmento do ponto E até o ponto F, eu chamo de Z. Então, nessa situação aqui que eu tenho retas paralelas, A paralelo a B, que é paralelo a C, cortada por duas transversais aqui, T e R, os segmentos vão ser proporcionais. Eu posso montar uma proporção para descobrir qualquer valor aqui. É claro que para descobrir, basicamente, a gente vai precisar de 3 valores para descobrir um, tá? Então, como é que vai ficar essa situação? Pelo menos na parte inicial, né? A gente vai ter 3 valores para descobrir o quarto. Eu posso montar a proporção assim, ó. X para Y igual a W para Z, certinho? Montar da forma que está aqui, ó. X para Y vai ser igual a W para Z. Se eu quiser, eu posso montar assim em linha também, ó. X para W igual a Y para Z. É a mesma situação, não muda em nada. Das duas formas vai estar correto, tá? Então, nada melhor do que a gente estudar o Teorema de Tales aqui fazendo alguns exemplos. Então, preste atenção no exemplo 1 aqui, ó. Calcule o valor de x na figura. Então, eu tenho as seguintes medidas aqui, ó. Esse segmento aqui vale 12, esse segmento aqui vale 18, esse outro segmento vale 8, e eu tenho que descobrir esse valor aqui, o valor desse segmento que vale x. Qual é a proporção que eu posso montar aqui? 12 para 18 igual ao que? 8 para x. Então, montei 12 para 18 igual a 8 para x. Quando a gente for resolver, como é que a gente vai resolver? Vai resolver multiplicando cruzado, ó. 12 vezes x, começa logo com a parte do x, 12x é o resultado, igual. Agora, fazendo a outra multiplicação, 18 vezes 8, o resultado vai ser igual. Ó. Vamos fazer a continha aqui, ó. 8 vezes 8, o resultado é 64, coloca 4 e sobe 6. Deixa eu colocar aqui 6. E agora, 8 vezes 1, o resultado é 8. Com 6 que subiu, o resultado é 14. Então, 8 vezes 18, o resultado é 144. Colocou ele aqui, ó. 12 vezes x, 12x, 18 vezes 8, 144. Deixando o x sozinho, x igual a 144. Esse 12 que está multiplicando passa dividindo. Ele vai passar para debaixo do 144. Então, vai ficar 144 dividido por 12. Vamos fazer essa divisão. Armando a nossa continha aqui, ó. 1 não dá para dividir para 12 porque 1 é menor. Então, vamos pegar o 4 aqui, ó. Vai ficar 14. 14 dividido para 12. Quantos 12 cabe dentro do 14? Cabe 1, né? Que é o próprio 12. Então, se só cabe 1, que é 12, para 14 ainda vai sobrar 2. Baixa esse 4 aqui, ó. 24 dividido por 12, quantos 12 cabe dentro do 24? Cabem 2. 12 com 12, 24. Então, a resposta é 2. Como deu 24, e eu tinha 24 aqui, não sobrou absolutamente nada. Então, 144 dividido para 12, o resultado é 12. X igual a 12. Então, consegui resolver o exemplo 1. Viram como é simples? Fácil, né? Molezinha. Vamos para o exemplo 2. Na ilustração ao lado,
Percebemos que as avenidas das rosas, das margaridas e dos lírios são paralelas. Vamos ver isso aqui, ó. Avenida das Rosas, tá aqui. Avenida das Margaridas e a Avenida dos Lírios. Realmente, essas avenidas elas são paralelas. As ruas dos Pinheiros e dos Eucaliptos são transversais a essas avenidas. Verdade. Rua dos Pinheiros, Rua dos Eucaliptos são as transversais. Qual será a distância entre Marcos e Débora, ilustrados na figura? A ilustração aqui, ó, esse daqui é Débora, tá? E esse daqui é Marcos. E aí ele quer saber essa distância aqui, ó, de Débora para Marcos. Então a gente pode chamar essa distância de quê? De x e montar a proporção como 200 para 400 igual a x para 415. Montou 200 para 400 igual a x para 415. Vamos resolver. Vamos multiplicar cruzado, né? Primeiro vamos começar com x aqui. Só que tem um truquezinho aqui, ó. Qual é, professor, esse truquezinho? 200 termina em 0 e 400 também termina em 0. Então, tu pode simplificar, ó. Cortar um zero daqui, um zero de baixo. 2 zeros aqui em cima, 2 zeros aqui embaixo. Então, em vez de tu trabalhar com 200 e 400, tu vai trabalhar com 2 e 4. Então, o resultado aqui vai ser o quê? 4 vezes x, 4x, igual a 2 vezes 415, o resultado é 830. Vamos colocar essa continha para cá, deixando o x sozinho. O 4 que está junto do x vai vir para baixo do 830. Então, vai ficar x igual a 830 dividido por 4. Vamos armar essa divisãozinha. Fazendo aqui, ó, o 8. 8 dividido por 4, o resultado é 2. 2 vezes 4, 8. Vai sobrar o quê? Não vai sobrar nada. Baixa o 3. 3 não dá para dividir para 4, porque é menor. Então, nessa situação, eu posso baixar o 0? Pode. Só que tem uma condição. Você só pode baixar um número aqui de cada vez. Certo? Baixou 3. Não deu para dividir. Você teve que baixar o segundo. Na mesma linha ainda, baixou o 0. Então, você tem que acrescentar um 0 aqui no quociente. Senão, a conta não dá certo. Ok? Baixar um número pode. Quando eu tiver que baixar o segundo, na mesma linha, já que não deu para dividir, eu acrescento um 0 no quociente. Aí vai ficar 30 dividido por 4. Quantos 4 cabe dentro do 30? Cabe 7. 7 vezes 4, 28. Para 30 sobra 2. 2 não dá para dividir para 4. Aqui não tem mais número para baixar. O que a gente faz? Acrescenta um 0 e coloca uma vírgula lá no quociente. Uma vírgula no resultado. E faz a divisão. 20 dividido para 4, o resultado vai ser igual a 5. 5 vezes 4, 20. Não sobra nada. Tá? Então, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 207,5. Respondido aí o exemplo 2. Viram como é fácil? Bem simples, né? Vamos aqui para o exemplo 3. Calcule x e y considerando que R é paralelo a S, que é paralelo a T, que é paralelo a U. Então, essas retas aqui são paralelas. Reta R, S, T e U. E estão sendo cortadas por duas transversais aqui, ó, M e N. Então, nessa situação que a gente tem retas paralelas, se aplica o teorema de Tales. Os segmentos são proporcionais. Eita, professor, e aí, como é que a gente vai montar? A gente vai montar aqui o quê? X sobre 4 sobre 8 é? Não. Nessa situação, a gente pode montar assim, ó. X para 3, certo? Igual a 4 para y, que é igual a 8 para 12. Tá aqui, ó. X para 3 igual a 4 para y igual a 8 para 12. Ô, professor, e como é que a gente vai resolver essa situação aqui? Para resolver essa situação, é bem simples. Ó. Tu não precisa só de duas razões, então tu pode pegar essa primeira razão aqui, que tem a letra x, e juntar com a outra razão que não tem letra. Qual é a outra razão que não tem letra? 8 para 12. E aqui tu monta uma proporção. Ó. X
para 3 igual a 8 para 12. Aí você vai descobrir o x. E para descobrir o y, você pode montar isso aqui, ó. 4 para y igual a 8 para 12. Você pode montar essa outra proporçãozinha aqui. Então, montou duas proporções. Evite as proporções ficarem com letras diferentes. Por exemplo, eu montar essa proporção aqui com a proporção do meio. X sobre 3 igual a 4 sobre y. Eu vou ficar com duas letras diferentes, então eu não vou conseguir achar o valor do x, nem achar o valor do y. Então, a gente deve evitar colocar duas letras diferentes na proporção para a gente conseguir achar a solução, tá certo? Então, resolvendo aqui, ó, multiplicando cruzado, x vezes 12, o resultado é 12x. Igual a 3 vezes 8, o resultado é 24. Deixando o x sozinho, o 12 que está aqui vai passar para baixo do 24, vai ficar x igual a 24 sobre 12. 24 dividido para 12, quantos 12 cabem dentro do 24? Cabem 2. Então, x é igual a 2. Resolvido. Moleza. Achei o x, agora vamos achar o y. Multiplicando aqui cruzado, y vezes 8, 8y. E 4 vezes 12, o resultado é 48. Deixando o y sozinho, repete o 48 e passa o 8 para baixo. Vai ficar assim, ó. 48, o 8 passou dividindo. 48 dividido para 8, quantos 8 cabem dentro do 48? Cabem 6. 6 vezes 8, 48. Então, y é igual a 6. Então, no meu probleminha aqui, calcule x e y. X vale 2, tá aqui a minha solução. Enquanto que y vale quanto? Y vale 6. Resolvido? Pronto, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.